Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu partilho aqui no meu canal. Este relacionado com uma notícia que ficámos todos a saber ontem, mas que também era uma notícia que já seria provável de poder acontecer. É que Putin anunciou que, pelo menos o Kremlin anunciou, que Putin não vai à cimeira dos BRICS de próximo mês de agosto e que, em sua substituição, irá o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. Qual é que é aqui um dos principais problemas que importa perceber? É a razão pela qual Putin não vai à Cimeira dos BRICS em Joanesburgo no próximo mês de agosto. Eu digo já que esqueçam todo o tipo de teorias e todo o tipo de conspirações que criam. Eu vejo, esqueçam as redes sociais, esqueçam os comentadores habituais a dizerem que Putin tem medo de ser preso e que é por isso que Putin não vai a Joanesburgo, que é verdadeiramente falso. Não é essa a razão. Do que eu sei da informação a que eu tive acesso, foi o presidente Ramaphosa da África do Sul que pediu que Putin pudesse enviar alguém em sua substituição. Porquê? Bom, em primeiro lugar, porque nós já sabemos que Putin, se fosse à África do Sul, Putin não iria ser detido. Putin não iria ser detido porque, como ainda há pouco tempo disse até o secretário-geral do ANC, partido que tem maioria tanto no Parlamento, tanto na Câmara Baixa como também na Câmara Alta do Parlamento Sul-Africano, veio dizer que deter Putin ou proceder à detenção de um chefe de Estado não é propriamente como estar a realizar a detenção de um criminoso acusado de qualquer outro tipo de crime do país. Lá está. Não é a mesma coisa prender Putin, que é chefe de Estado, do que como por exemplo, como foi, por exemplo, prender João Rendeiro. Quando foi João Rendeiro, em que as forças de segurança foram ao hotel onde ele estava hospedado, deslocaram-se até lá, procederam então à sua detenção, levaram-no para a esquadra de polícia, para um estabelecimento prisional e tudo mais. Aqui com Putin ou seja qualquer outro chefe de Estado, a conversa não é bem assim. E isto não funciona assim, desde logo, não só por ser a Rússia, mas porque existe um princípio de direito internacional que é par in parem non habet imperium, ou seja, entre pares não existe exercício de jurisdição ou de autoridade, o que significa que, aplicando-se o princípio da igualdade de soberanias entre Estados, significa que todos os chefes de Estado estão exatamente ao mesmo nível, pelo menos perante o direito, pelo que não pode haver um Estado que se sinta na obrigação ou no dever de proceder à detenção de um outro chefe de Estado, de um outro par. O que significa que, por exemplo, que o Presidente dos Estados Unidos está, pelo menos na teoria e perante a lei, perante o direito, ao mesmo nível que o presidente da Rússia, que o presidente da Jamaica, que o presidente, não da Jamaica, eles querem agora implementar lá o sistema republicano para substituir o rei. Mas isso é outra questão. Mas está ao mesmo nível do presidente do Brasil, está ao mesmo nível também do presidente do Lesoto, por exemplo. Ou seja, veem que, e até mesmo de qualquer outro território que seja, independentemente da dimensão. Portanto, independentemente de se tratar de uma potência à escala global ou de se tratar de um país sem expressão a nível mundial, não é possível nós podermos colocar ao mesmo nível, em níveis diferentes, com uma hierarquia em função da capacidade e da projeção que cada nível tem. Portanto, não é possível que o Presidente dos Estados Unidos esteja num plano superior ao Presidente da Rússia e muito menos que esteja também a um nível superior ao da África do Sul. Estão todos ao mesmo nível. E é por isso que prender um chefe de Estado começa logo aqui por trazer esse problema, porque isto é uma situação que decorre de direito internacional do princípio que eu vos referi e que depois acaba por ser um princípio que tem valor de norma costumeira. O que significa que nem por aplicação do direito dos tratados essa regra costumeira pode ser afastada, a menos que ela pode ser afastada através de um tratado, como é o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, mas apenas se se for aplicável aos países que aceitam expressamente derrogar essa regra. Neste caso concreto, a África do Sul, por exemplo, um caso entre a África do Sul e Portugal, nós não poderemos invocar a imunidade do Presidente da República Portuguesa
porque nós, Portugal, ratificámos o Estatuto de Roma, o que significa que nós estamos a reconhecer no artigo 27 do Estatuto de Roma que aquela regra costumeira que prevê a atribuição de imunidade a chefes de Estado, sobretudo a chefes de Estado em exercício, que essa imunidade tem de prevalecer sobre o artigo 27, porque isso seria abuso de direito, no caso de Portugal. Por um lado aceita as regras, por um lado aceita renunciar a essas regras, mas quando lhe toca diretamente diz alto, porque essas regras não se aplicam a mim. Portanto, não poderia fazer sentido. Agora, quando temos um país que expressamente manifestou a sua pretensão de não integrar, de não ser parte no Estatuto de Roma e de não se submeter à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, bom, num caso dessa natureza, nós não poderemos permitir que a África do Sul, como aceitou renunciar às imunidades oficiais e à qualidade que o Presidente da República tem, que o chefe de Estado tem, não pode agora a África do Sul ou o TPI querer impor essa eliminação de imunidade a um Estado que expressamente não quis ser parte do Estatuto de Roma, como é o caso da Rússia. Até porque o Presidente dos Estados Unidos goza também da mesma imunidade. Porquê? Porque aceitou não se submeter à jurisdição do Tribunal, fazendo com que os Estados Unidos não fossem parte do Estatuto de Roma. Mas se o Presidente dos Estados Unidos tivesse aprovado, assinado este acordo e depois ele tivesse sido ratificado pelo Congresso dos Estados Unidos, então, neste caso, o Presidente dos Estados Unidos teria de estar sujeito também e renunciaria à sua imunidade. Eu espero que esta questão tenha ficado clara. É que, aplicando-se o artigo 34 da Convenção de Viena de Direitos Tratados, Pacta Tertis nec nocent nec prosent, isto significa que um tratado não pode ser aplicado a um terceiro Estado que não tenha manifestado vontade em fazer parte desse mesmo tratado. Portanto, isto é uma regra. Esta Convenção de Viena de Direitos Tratados reflete e respalda princípios do direito costumeiro que prevalecem sobre o direito convencional, a menos que as partes expressamente entendam que, nas relações entre si, estão disponíveis para renunciar a esses princípios costumeiros. E o Estatuto de Roma, gostes ou não, não é o Estatuto de Roma que cria o Tribunal Penal Internacional, gostes ou não, não é um tribunal que pertence às Nações Unidas e que tem jurisdição universal. O TPI está previsto e é criado pelo Estatuto de Roma, que é em si um tratado. Sendo em si um tratado, aplica-se a Convenção de Viena de Direitos Tratados, que vem admitir exatamente isto, a proibição de aplicação de um tratado a uma parte que tenha expressamente manifestado que não pretende ver esse tratado ser-lhe aplicado e não pretende fazer parte dele. Portanto, logo por aqui, nós não podemos aplicar as regras do TPI e não podemos renunciar à imunidade de Vladimir Putin, ou seja, Vladimir Putin, ou seja, qualquer outro presidente russo que vier a seguir a ele, só porque a África do Sul pertence a um organismo internacional. Logo aqui, a África do Sul está a violar as regras de direito internacional. E reparem que, quando nós começamos a olhar, por exemplo, nós vamos para o artigo 98, que eu vou partilhar convosco. Nós olhamos aqui para as disposições do Tribunal Penal Internacional e nós vemos que existe a obrigação de cumprir tudo aquilo que resulte de direito internacional de natureza costumeira. Por exemplo, o artigo 98, número 1, que eu vou começar por partilhar convosco, fala expressamente nessa questão. Espero que consiga partilhar aqui convosco. Deixem-me ver se eu consigo. Acho que vou conseguir. Ora bem, este é o Estatuto de Roma, que eu estou aqui, neste caso, a partilhar convosco. Estou aqui a tentar encontrar o artigo 98. Vou já posicionar este documento no artigo 98, porque é extremamente importante, porque já começa a entrar em questões de âmbito processual e de execução de mandados de detenção internacional. Então vejam o que é que diz o artigo 98. Cooperação relativa à renúncia, à imunidade e ao consentimento de entrega. E então vejam o que é que diz. O Tribunal não pode dar seguimento a um pedido de entrega ou de auxílio
por força do qual o Estado requerido devesse atuar de forma incompatível com as obrigações que lhe incumbem, à luz do direito internacional, em matéria de imunidade dos Estados ou de imunidade diplomática de pessoas ou de bens de um terceiro Estado, a menos que obtenha previamente a cooperação desse Estado terceiro com vista ao levantamento de imunidade. Ora bem, aquilo que se está aqui a reconhecer e a admitir expressamente é que a África do Sul não pode aplicar tem de se recusar a aplicar o mandado de detenção internacional que neste momento recai sobre Vladimir Putin, porque existe uma obrigação que resulta do direito internacional em matéria de imunidade de pessoas, como é o caso do chefe de Estado da Rússia, pelo que aqui diz mesmo que o Tribunal não pode dar seguimento a um pedido de entrega ou de auxílio por força do qual o Estado requerido devesse atuar de forma incompatível. Portanto, o Estado requerido, neste caso concreto, diz respeito exatamente a os Estados envolvidos aqui, previamente a cooperação desse Estado terceiro, portanto, envolve os casos de África do Sul e de Rússia. Se o TPI não obtém esse acordo, então não é possível nós conseguirmos obrigar e podermos exigir à África do Sul que cumpra as normas desse acordo. Porque resulta do direito internacional que a imunidade do chefe de Estado tem de ser respeitada e tem de ser protegida à luz do direito internacional. É uma obrigação que incumbe à África do Sul para efeitos de direito internacional. Agora, nós temos aqui um problema, é que depois nós temos o artigo 98, número 2, que é um artigo bastante controverso aqui no Estatuto de Roma, porque prevê, por um lado, a cooperação incondicional dos Estados com o Tribunal para poderem deter todo o tipo de arguidos e de pessoas, e depois nós vemos o artigo 98, número 2, que diz que o Tribunal não pode dar seguimento à execução de um pedido de entrega por força do qual o Estado requerido devesse atuar de forma incompatível com as obrigações que lhe incumbem em virtude de acordos internacionais, à luz dos quais o consentimento do Estado de envio é necessário para que uma pessoa pertencente a esse Estado seja entregue ao Tribunal, a menos que o Tribunal consiga previamente obter a cooperação do Estado de envio para consentir na entrega. O que é que está aqui em causa? Está aqui em causa os famosos acordos de não entrega, acordos bilaterais de não entrega de cidadãos nacionais ao Tribunal Penal Internacional. Isto é uma brecha que foi intencionalmente criada no Estatuto de Roma para permitir que Estados como, por exemplo, os Estados Unidos, celebrassem acordos com um conjunto de países à luz dos quais esses acordos vêm impor um dever específico sobre esses Estados de nunca entregarem cidadãos nacionais que sejam procurados pelo Tribunal Penal Internacional. Deste modo, o que é que se pretende? Evitar que um dia um cidadão dos Estados Unidos procurado pelo TPI que possa ser detido num qualquer país e que, sendo detido nesse qualquer país, que possa também ser presente a tribunal e que possa ser surpreendido com esse mesmo mandado de detenção internacional. Portanto, estes acordos são específicos e visam esse afastamento. Posso-vos dizer que, neste momento, os Estados Unidos têm, pelo menos, que estejam confirmados, têm pelo menos 93 acordos destes celebrados com países do mundo inteiro, sendo que depois aí está aqui a acrescentar ainda os Estados-membros da NATO que, por regra, não procedem à detenção de elementos ou de cidadãos provenientes de um aliado. E o que é que diz, por exemplo, um acordo dessa natureza? Eu vou-vos mostrar, por exemplo, o acordo que os Estados Unidos celebraram com a famosa com o famoso reino Eswatini, que é a antiga Suazilândia e que mudou de nome de Suazilândia para Eswatini, mas em 2006 ainda se chamava de Suazilândia. E então vejam um acordo que é celebrado, sempre tendo em atenção o artigo 98 do TPI. O objetivo foi deliberado, impedir que algum dia um cidadão dos Estados Unidos pudesse ser entregue ao tribunal porque estes Estados se veriam na obrigação de cumprir um determinado acordo. Portanto, claro que para os Estados Unidos todos os princípios de direito internacional existem sempre quando são aplicáveis a eles, mas quando chega a altura de os aplicar aos outros, como é no caso da Rússia, já ninguém fala, já ninguém exige que eles sejam cumpridos. Mas então vejam que faz-se a referência
ao Estatuto de Roma, considera-se que uh, os Estados Unidos manifestaram a sua intenção de investigar e julgar de forma, sempre que apropriado, ou sempre que devido, atos que recaem sobre a jurisdição do TPI e, como tal, tendo em atenção o artigo 98 do Estatuto de Roma, o Reino de Eswatini e os Estados Unidos acordam que, pela noção de pessoas, que só se referem a pessoas, são oficiais, membros do governo, funcionários, incluindo contratados pelo Estado dos Estados Unidos, pessoal militar ou simples cidadãos nacionais dos Estados Unidos da América. E depois fala-se ainda que as pessoas dos Estados Unidos da América presentes no território do Reino da Eswatini não podem, a menos que exista acordos, consentimento expresso do governo dos Estados Unidos da América, serem entregues ou transferidas por qualquer meio que seja para o Tribunal Penal Internacional para qualquer finalidade que venha a ser determinada. Ou que possam ser entregues ou transferidos por quaisquer meios para qualquer outra entidade ou terceiro Estado ou expulsas para um terceiro país com o objetivo de serem entregues ou transferidas para o Tribunal Penal Internacional. Portanto, como veem, estes acordos são possíveis. A Rússia deveria ter, neste caso, um acordo desta natureza celebrado com a África do Sul, embora, tanto quanto eu saiba, não existe um acordo bilateral de não entrega de cidadãos nacionais celebrado entre os Estados Unidos e a África do Sul. Tanto quanto sei, a África do Sul não é um desses 93 países que até 2006 tinham celebrado esses acordos. Ainda assim, a Rússia deveria ter ou deveria poder celebrar um acordo desta natureza. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que, do que eu sei, foi o presidente Ramaphosa que pediu a Vladimir Putin para não ir. Porquê? Primeiro porque a África do Sul nunca iria proceder à detenção de Vladimir Putin. A África do Sul não é suicida, a África do Sul não vai desafiar uma potência nuclear e uma potência militar à escala global desta forma, e nem sequer existe vontade de poder deter. Por outro lado, o presidente Ramaphosa sabe que se Putin for ao seu território, entrar na África do Sul, vai ser a segunda vez que alguém que é procurado pelo TPI, ou seria a segunda vez que alguém que é um chefe de Estado que é procurado pelo TPI, que entra no território sul-africano. E as pessoas não acompanham também a política sul-africana, mas eu posso-vos dizer que na África do Sul, embora seja o ANC quem tem a maioria dos assentos, quer na Câmara Alta, quer na Câmara Baixa, ainda assim o ANC não é suficiente para conseguir garantir que este tipo de acordos viessem a ser aprovados sem mais ou quanto mais em cima do momento. Ou seja, pode até haver um acordo celebrado entre a Rússia e a África do Sul, o presidente, para impedir a entrega de cidadãos nacionais da Rússia ao TPI, pode até haver, pode até dar-se que o presidente Ramaphosa, que é quem, à luz da Constituição, tem competência para assinar esses acordos, que assine esse acordo, mas depois isto tem de ser validado no Parlamento. E não tem de ser só validado pelo Parlamento sul-africano. Isto tem de ser validado pela Câmara Alta, pela Câmara Baixa, pela Câmara Alta, e depois pode ter o Tribunal Constitucional à perna para determinar se de facto fazia sentido ou não e se aquele acordo pode ser ratificado e poderia sequer ter sido assinado. O Tribunal Constitucional da África do Sul tem pressionado bastante o presidente Ramaphosa para perceber se este, afinal, vai ou não vai prender, ou iria ou não prender Vladimir Putin no seu território. Há aqui pressões de vários níveis, como devem calcular, sobretudo ocidentais, para com membros do Tribunal Constitucional, com a sociedade civil sul-africana e também com partidos da oposição. Claro que no Parlamento os debates têm sido, e incluindo no mês de maio e ainda aqui há poucas semanas, foram conhecidos e tornados públicos vários debates em que a oposição pressionou bastante o presidente Ramaphosa e pressionou as autoridades sul-africanas para comunicarem se iriam recusar ou não o cumprimento de um tratado internacional como é o do Estatuto de Roma. Ora bem, naturalmente que a África do Sul, por um lado,
o presidente Ramaphosa já disse, e também o secretário-geral do ANC também já disse, já disseram a mesma coisa, que foi: o Putin é sempre bem-vindo à África do Sul, nós não temos a mínima intenção de prender Putin, Putin não vai ser detido, mas depois há um choque com a realidade, que é o Tribunal Constitucional e o Parlamento têm força suficiente para poder mobilizar todo o tipo de meios ao seu dispor, incluindo junto do Tribunal Constitucional, para assegurar uma possível destituição ou sanção contra o presidente Ramaphosa e até mesmo para poderem causar e provocar momentos de tensão junto do presidente da África do Sul. As críticas seriam tremendas, até porque Ramaphosa, se recusar a cumprir, Ramaphosa, na verdade, nem sequer se estaria a recusar a cumprir um tratado internacional, porque o artigo 98, número 1, já prevê que a África do Sul não faça nada quando estão em causa imunidades de chefes de Estado, como é o caso de Putin, que conta como sendo a imunidade de um chefe de um Estado que é um Estado terceiro. O problema aqui é que existe um conjunto de personalidades e pessoas ligadas a órgãos de soberania na África do Sul, incluindo ligado ao exterior, que já tiveram o exemplo da visita de Omar al-Bashir à África do Sul aqui há uns anos, e que na altura causou um certo escândalo político, incluindo na África do Sul, e o presidente Ramaphosa sabe muito bem que não vai prender Putin. Putin não tem receio de ser detido, porque não vai ser detido. Mas Putin, neste momento, não quer arranjar problemas. Quem iria arranjar problemas era o presidente Ramaphosa. Iria arranjar problemas no plano interno. Ora, se Putin não é necessário para estar presente na Cimeira dos BRICS e para poder celebrar qualquer tipo de acordos, porque o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, já tem competência suficiente para poder fazê-lo e tem poderes que lhe são delegados até à luz do direito internacional para poder assinar todo o tipo de acordos e porque é, na verdade, o número 2 do governo, propriamente dito, é o Ministro Sergei Lavrov. Qual é que é a necessidade que Putin tem de deixar um aliado, como é o presidente Ramaphosa na África do Sul, sob pressão, debaixo de fogo, com a hipótese até de poder ser destituído e de poder ser julgado e visado pelo Tribunal Constitucional do seu país, pelos tribunais comuns. Não podemos esquecer, por exemplo, o caso do ANC, do ex-presidente Jacob Zuma, os processos também que teve de enfrentar. E não podemos depois também colocar em perigo o presidente Ramaphosa perante o Ocidente, porque, para todos os efeitos, a África do Sul, embora seja mais próxima neste momento da Rússia, mas a África do Sul não quer hostilizar o Ocidente. A África do Sul quer manter boas relações com todos. E um incidente desta natureza iria levar a que a posição do presidente Ramaphosa ficasse bastante fragilizada. Por isso é que é muito importante que se tenha atenção que, se há alguém aqui que iria ter algum problema, caso Vladimir Putin visitasse a África do Sul, esse alguém não seria Putin, esse alguém seria o presidente Ramaphosa. Portanto, vamos ter cuidado com o tipo de análises que fazemos. Vamos perceber que, aliás, eu sei que desde maio que já está a ser discutido também no Parlamento Sul-Africano uma forma de aprovar uma regulamentação ao cumprimento do Estatuto de Roma, que institui o Tribunal Penal Internacional, no sentido de decidir, em caso oficial e finalmente, em casos destes, qual é o procedimento que o país deve ter para não se deixar isto à discricionariedade do chefe de Estado. E eu recordo que o chefe de Estado não pode sequer dar-se ao luxo de impedir, de querer travar forças de segurança de abordarem a Rússia ou qualquer representante russo, porque isso até significaria abuso de poder. Portanto, o presidente Ramaphosa iria ter muitos mais problemas do que aqueles que Putin iria ter. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Portanto, ninguém iria ter Putin. E houve até alguém na África do Sul que disse que isto, na verdade, de ter Putin seria como uma declaração de guerra à Rússia. E é verdade, as pessoas têm noção que não podem simplesmente proceder à atenção de Putin. Não podem. Tal como não podem proceder à atenção de George W. Bush, na altura, já há muitos anos, nem sequer de Barack Obama, Donald Trump ou até mesmo Joe Biden. Simplesmente não podem. E não podem porque não têm capacidade para depois garantir a execução desse mandado sem depois destruírem tudo o que esteja à sua volta. Portanto, não é viável uma situação desta natureza. E é por isso que, Vladimir, eu volto a afirmar, Putin não vai à África do Sul, não é por medo. Ele nunca iria ser detido. É o presidente da África do Sul, Ramaphosa, que iria ter inúmeros problemas e que iria ter de se justificar internamente a razão pela qual travou forças de segurança, travou os tribunais e
se imiscuiu em funções de órgãos de soberania para impedir que pudesse ser detido o presidente da Rússia em cumprimento de uma parte daquilo que é o Estatuto de Roma. Até lá, eu julgo que tem de haver a Rússia não só deve ser revista a lei sul-africana para definir qual é que é a posição e a abordagem da África do Sul numa situação destas, mas acho que é muito importante que a Rússia também comece a celebrar este tipo de acordos, previstos no artigo 98.2 do Estatuto de Roma. Qual é que é aqui o problema? É que a Rússia não reconhece o tribunal, ponto final. E não reconhecendo o tribunal, se a Rússia não reconhece o tribunal, então não há necessidade, percepciona Moscou que não há necessidade de estar a fazer acordos com terceiros Estados para evitar a aplicação e o exercício de jurisdição de um tribunal que eles próprios não reconhecem. Pronto, esta é a forma de pensar, mas eu volto a insistir, seria a África do Sul que iria ter problemas, foi o presidente sul-africano que pediu a Putin que não se deslocasse à África do Sul, não foi o presidente da África do Sul que disse eu não o quero aqui, nem sequer foi o presidente Putin que disse, olha, afinal esqueça, eu já não vou aí porque isto com o TPI pode trazer problemas, não. Foi o presidente, para que fique bem claro, foi o presidente da África do Sul que pediu a Vladimir Putin que não se deslocasse à África do Sul para não arranjar problemas para o próprio presidente sul-africano no seu país, que era o que iria acontecer. E, sobretudo, falando de um contexto político muito específico, com casos de corrupção, casos associados envolvendo membros do ANC a este tipo de nível, as coisas não seriam bem aceitas internamente, sobretudo por alguns órgãos de soberania do país, se Vladimir Putin fosse ao país e, de facto, não fosse detido, ainda que estivesse tudo isto em cumprimento do direito internacional. E, para já, eu espero ter esclarecido o suficiente sobre esta questão, espero que tenha sido do vosso interesse e que, acima de tudo, tenha ficado claro que não é receio de Vladimir Putin em ir até a África do Sul, é, e sim, a intenção de a África do Sul não arranjar nem aprofundar uma situação grave de tensão política interna. Desde já, faço votos de uma excelente continuação. Até uma próxima oportunidade.